Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? Estamos nesse momento aqui nas nossas mãos, dois exemplares, né, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical para a classe de jovens e adultos, né? Para a classe de jovens e adultos. Chama a revista Compromisso. É uma revista que é publicada pela nossa editora Convicção, né, que elabora todos os materiais de ensino na área da educação, né, e outros artigos da nossa igreja. Né. E aqui são dois exemplares, um exemplar do aluno, um exemplar do professor da revista Compromisso. Lembrando aos irmãos e aos amigos também, né, que acompanham o nosso trabalho, né, de que essas revistas são preparadas por equipes, né, da área de psicopedagogia, da área de educação, né? E um detalhe que eu gostaria de destacar para vocês é que todo esse material, que inclusive é elaborado por faixas etárias, eles são preparados dentro justamente daquela maturidade específica daquela faixa etária, né? De modo a alcançar mais plenamente, né, o aprendizado do aluno, né, daquele que está sendo ministrado o conteúdo, tá certo? Então essa revista Compromisso é uma revista de jovens e adultos, uma revista composta de 12 lições, né? 12 lições, né, estão prontas, preparadas para que aquele conteúdo, o tema daquele período, daquele conteúdo, ele possa ser realmente ministrado nas nossas igrejas, né, nas nossas escolas bíblicas dominical. Essa é uma revista trimestral, né? Ou seja, ao longo de um ano, são 4 trimestres, são 4 temas. O interessante é que a Convenção Batista Brasileira, ela trabalha num período de 8 anos, uma grade curricular, de modo que ao final desses 8 anos, o aluno da Escola Bíblica Dominical que frequentou regularmente, ele tem acesso a todo o conteúdo bíblico, ou seja, toda uma abordagem bíblica, ou seja, um aluno da Escola Bíblica Dominical regular, ele, ao final de 8 anos, ele terá uma visão panorâmica e também uma visão um tanto quanto aprofundada dos textos das Sagradas Escrituras. Então nós entendemos que o aluno da Escola Bíblica Dominical, o crente, ele precisa ter o conhecimento das doutrinas bíblicas, dos episódios bíblicos, da história bíblica, não é? Tudo dentro de uma abordagem pedagógica, né? E estes primeiros exemplares que eu apresento para vocês da revista Compromisso, tá certo? E esse trimestre, esses próximos 3 meses, estaremos estudando a monarquia em Israel, né? E aí a gente vai ver aquele período onde que o povo de Deus saiu do Egito, passou cerca de mais de 100 anos ali, não é, no período dos juízes. Em seguida, né, o povo chama o sacerdote e profeta Samuel e pede a ele que seja constituído um rei sobre Israel, assim como as outras nações pagãs tinham na época, né? Então Samuel, ele vai conversar com Deus, Deus vai mostrar para ele de que Deus é o verdadeiro rei de Israel, mas que o povo queria um rei sobre si. Então Deus permitiu que Samuel levantasse um rei sobre Israel. O Senhor fez as observações, fez as considerações, mostrando que não ia ser fácil, que não era o caminho, não era aquele, mas o povo desobedeceu, o Senhor permitiu. E aí nós vamos ver uma série de reis que administrou sobre Israel. No primeiro momento, não é uma regência boa, monárquica, mas que em seguida, com os desdobramentos, isso não deu certo, tá certo? Então, os primeiros 4 reis, né, foi Saul, Davi, Salomão e Roboão, quando justamente em Roboão o reino é dividido em 2, reino do norte e reino do sul, e aí segue-se todo um trajeto de altos e baixos ali, desse novo regime de governo, né? O governo que era teocrático passou a ser monárquico, né, na figura de homens governando, liderando, reinando sobre homens, né? E ao longo desse trimestre nós vamos ver os vários reis, né, e as suas administrações, a qualidade, o nível de suas administrações, as consequências, né, os períodos exílicos, né, do exílio
sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul de Judá, Reino do Norte, Israel, tá certo? Então será um momento e oportunidade únicas, né, para as nossas vidas ao estudarmos um pouco sobre a história do povo de Deus, tá certo? Então vamos acompanhar, vamos estudar, né, esse exemplar dos estudos, tá certo? Fiquem na paz. Vamos observar os próximos vídeos. Pronto. Agora temos a nova faixa etária, o material para a nova faixa etária, né? Agora o período dos adolescentes, né? O período dos nossos adolescentes que compõem a idade de 13 a 17 anos, né? E agora apresentamos a revista Diálogo e Ação, né? É o exemplar de estudos para essa faixa etária, né? E estaremos também estudando dentro de uma nova perspectiva, uma abordagem para essa faixa etária, né? A história da salvação, né? E nesses estudos nós vamos ver desde a criação, né? Desde a criação lá no Gênesis, onde Deus já estava ali prevendo, né? Já prevendo o pecado do homem, já imaginando o seu plano de salvação, né? Quando lá em Gênesis 3,15 ele nos diz que nascerá um de mulher que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Então, no mundo em que nós nos encontramos de tantas informações, né, de tantas fake news e por que não dizer inverdades ou mentiras, então é importante que o nosso adolescente ele esteja acompanhado, ele esteja devidamente orientado para lidar, né, para enfrentar esse tipo de situação que envolve e permeia a nossa sociedade. Então estaremos vendo ali o começo da história da salvação, como disse para vocês em Gênesis 3,15, a renovação do pacto com Noé, quando Deus usa os homens, um novo tempo, o tempo do juízo, o tempo dos reis, o reino unificado, o reino dividido, o período do exílio, né? Até ali o período interbíblico ou intertestamentário, né? Aquele período ali entre a passagem da antiga aliança, do Antigo Testamento, para o Novo Testamento. Então veja que temas importantes serão abordados, né, nesse período, nesse trimestre, né, dentro da faixa etária dos adolescentes, né? Mais uma vez, 2 exemplares, o exemplar do aluno, o exemplar do professor, onde no exemplar do professor, o professor ele tem técnicas, ele tem estratégias, orientações de como fazer um melhor planejamento, um melhor aproveitamento do conteúdo da revista, né? Então o professor, além de crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, ele também terá a oportunidade de crescer no uso de técnicas, de recursos didáticos, para que a classe, para que o grupo realmente tenha um melhor aproveitamento, não é? E é justamente nessa faixa etária onde o caráter, não é, do ser humano já deve estar bem encaminhado, não é? Já passando daquela primeira infância, da segunda infância. Então, a criança aqui já está no período de formação da sua personalidade, já no início da formação do seu caráter. Então, ele já passa a ter uma formação de um caráter cristão, de um caráter bíblico, e que é importante destacar isso, de um caráter bíblico. Então, nessa revista, não é, com essas revistas, os nossos adolescentes eles passaram a ter acesso às Sagradas Escrituras, desenvolver um senso crítico, não é? Porque quando nós estudamos a história do povo de Deus, na realidade estamos estudando a história da humanidade, né? Eu costumo dizer que o aluno da Escola Bíblica Dominical, ele é um antropólogo, porque ao conhecer as nações, ao conhecer as gerações, a conhecer os povos com as suas culturas, com as suas religiosidades, né, os seus costumes, seus usos, ele aprende realmente a fazer uma análise do que é, ou de quem é a humanidade e o homem, né? Então todo o pecado que o homem, o ser humano, ele pode cometer, o povo de Israel ali, o povo de Deus, ele cometeu. E conhecendo o que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Deus lá atrás, nós podemos balizar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa ética. Então é importante que os nossos adolescentes eles tenham acesso, não é, a esses princípios, a esses conteúdos, para que eles possam perceber que no erro do outro ele pode
escapar, ele pode fugir, né, da aparência do mal. Né? Então a revista Diálogo e Ação, ou seja, não é só o conversar, o professor conversando com seus alunos, mas é a busca pela prática, é a ação, é colocar em prática aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus através do estudo da Bíblia, dos estudos das Sagradas Escrituras, tá certo? Então vamos trabalhar bem com os nossos adolescentes para que eles possam realmente ter uma vida no caminho de Deus, serem bons cidadãos, cidadãos éticos que respeitam o seu próximo, mas que acima de tudo respeitam a Deus, respeitam a natureza, não é? Então tem um ditado que diz que quando você vê a barba do seu vizinho pegando fogo, ponha a sua de molho, tá certo? Então nesse período nossos adolescentes terão acesso a esse conteúdo extraordinário, um conteúdo que eu peço que você que é professor de adolescentes possa realmente se esmerar. E eu digo mais, né? Enquanto o aluno estuda, o professor pesquisa. E o professor ele aprende muito mais quando ele se prepara para ensinar os seus alunos, tá certo? Então é uma parceria entre aluno e professor. Não é importante que os professores tenham essa consciência. Então, Diálogo e Ação, a revista dos nossos adolescentes. Valeu! Bem, vamos falar agora da nossa revista Vivendo, né? Revista Vivendo, sempre mostrando 2 exemplares, exemplar do professor, exemplar do aluno, né? E nesse exemplar, o público-alvo aqui são crianças de 9 a 12 anos, né? Os pré-adolescentes, mais conhecido aqui como juniores, né? Os juniores. Então, nessa revista, nesse material do trimestre, né? Nossos pré-adolescentes estarão estudando justamente sobre Jesus, né? Sobre Jesus, a natureza, a obra de Jesus Cristo, registrado basicamente segundo, não é, escreveu João. Então João ele vai falar sobre a natureza, a vida, o ministério de Jesus Cristo, diferentemente dos sinóticos, que tratam sim também de Jesus Cristo, mas em perspectiva diferente do mesmo fato. Já no Evangelho de João, ou segundo João, não é, Jesus Cristo ele nos é mostrado como sendo o próprio Deus. Daí o uso de algumas expressões como o pão da vida, né, a porta, o caminho, né, o eu sou. Então aqui os nossos juniores aprenderão, né, já sobre a figura de Jesus Cristo, tá certo? Então a gente pode ressaltar desde já desta literatura temas como a verdade, a verdadeira adoração, o Senhor do impossível, o bom pastor, né? A gratidão de Maria, Jesus orou por nós. Também estaremos vendo, né, temas variados como Vamos Cantar, Corrida Maluca, ou seja, toda uma programação, né? Vamos ver aqui, toda uma programação lúdica voltada já para despertar a inteligência, o entendimento das crianças, tá certo? Então, além das histórias que estão contadas, ilustradas, passagens ilustradas da vida de Jesus Cristo, tem alguns diagramas que vão ajudar a fixar, compreender melhor o conteúdo que será apresentado por eles, né? Então, essa é uma boa literatura, uma literatura preparada para as crianças dessa faixa etária, tá certo? Lembrando sempre que todo esse material é preparado em função da maturidade de cada criança em sua respectiva faixa etária. Então, a equipe que prepara essas revistas tem tido esse cuidado. Então, você que vai ser professor dessa classe dos juniores, precisa estar atento para a característica de cada criança, né? Nessa faixa daí, eles têm encerrado a formação da sua personalidade, está no começo da formação do seu caráter, então essa formação precisa já estar sendo conduzida na compreensão, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, vamos continuar, vamos trabalhar com os nossos juniores para que eles sejam adultos felizes, mas adultos comprometidos com a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tá bom? Valeu, professor! Valeu, professores! Pronto, chegamos aqui ao último material, né? Na nossa apresentação, a revista aqui, revista Aprendendo, para crianças de 7 e 8 anos, né? Nós fugimos um pouquinho da ordem da faixa etária, mas chegamos aqui aos 7 e 8 anos, que é aquela faixa intermediária entre a criança,
não é? E o junior, né? O pré-adolescente. E essa revista é importante, vai tratar de temas como Deus poderoso, o Deus criador, o Deus amoroso, o Deus protetor, o Deus ajudador, sempre presente. Nessa faixa aqui as crianças já estão já no finzinho da sua formação da sua personalidade, já começando o caráter, né? Então aqui a criança já vai ter a oportunidade de perceber o seu eu, qual a sua participação, qual a sua marca, a sua passagem ali na sociedade. Então é importante a gente observar que existe aqui na figura, né, um eu, uma criança de um lado, embaixo que um abismo, do outro lado a presença de Deus, a figura de Deus, e que para que esse homem chegue até Deus, há de superar, há de suplantar esse grande abismo, e a ponte que une a pessoa, o homem, a Deus, é justamente Jesus Cristo. Eles, ao final desse estudo, eles perceberão que só Jesus Cristo é a ponte que liga o homem pecador, o homem afastado de Deus, até o seu Deus, o Deus criador, o Deus mantenedor, o Deus sustentador, né? Então, aqui as crianças já vão começar a perceber que existe, né, dois espaços, dois lugares, o aqui e a eternidade, que é a morada de Deus, né? E esse conteúdo ele será justamente facilitado com atividades como essa de você associar uma coluna a outra, né? De um lado a figura de Deus, do outro lado a figura do homem, né? Temas como Deus criou o mundo, Deus criou as pessoas. Vejam que essa abordagem é uma extensão da abordagem anterior, onde é apresentado o Deus Criador, os personagens da Bíblia, só que aqui eles vão começar já a perceber e desenvolver algumas habilidades cognitivas, como associar uma coluna a outra, né? Associar uma forma a uma mensagem, todo um conjunto de ações, né? Conhecer as formas, as expressões faciais, os elementos naturais, os elementos da natureza, os elementos que são criação do homem, o homem, assim como Deus, o homem, um ser criador, né? Um caça-palavras, né? Para procurarem as palavras aqui. Então, como eu disse, existe todo um cuidado da equipe de formação, né? De uma instituição como os batistas, né? Que tem desenvolvido realmente o trabalho de educação, né? Da formação dos seus membros, dos seus seguidores. E você que é, porventura, de uma outra denominação, que talvez não tenha esse mesmo material, você pode utilizar esses mesmos recursos, porque na realidade o nosso objetivo não é divulgar a denominação, né? Divulgar a doutrina da denominação, porque para isso nós temos outros materiais e temos as faixas etárias mais apropriadas para fazerem essa abordagem daí, né? Evidentemente que a doutrina bíblica é a doutrina que é passada aqui. Então, você que é cristão, seja qual for a religião, mas desde que seja cristã, evidentemente que esse material está preparado para apresentar o Deus como Criador, Jesus Cristo como Filho de Deus, o Espírito Santo, né, como um agente que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que nesse conjunto, nesse corpo de revistas, de material didático que nós apresentamos para você, né, ele contempla toda a informação referente a Deus, referente à Trindade, e que a criança pode desenvolver. Além também de mostrar os personagens da Bíblia, os personagens dentro da história, e perceber que nessa evolução, Deus, a todo momento, Deus se faz presente com o homem, orientando, enviando os profetas, enviando Jesus Cristo, enviando ali os apóstolos, né? De sorte que a história da humanidade está dentro desse conjunto de literaturas que nós apresentamos, né, para você. Seja qual for a sua faixa etária, você será alcançado pelos conteúdos das nossas revistas, das nossas publicações, tá certo? Então nós estamos passando por aqui, nesse dia, nesse momento, para apresentar as nossas literaturas, e que esse material que será o material utilizado na nossa congregação, a Congregação Batista em Palmeirina, né? Então estamos ali, né, naquele trabalho, fazendo esse trabalho de edificação, de construção, de orientação, né, para que os nossos membros, os membros da nossa congregação, futura igreja, possa realmente ter o contato com os ensinamentos das Sagradas Escrituras de um modo amplo geral, desde o pequenininho até o mais idoso.
todos têm tido acesso às doutrinas bíblicas através das nossas publicações, da nossa editora Convicção, né? E também, além disso aqui, a própria experiência, a própria bagagem pessoal em que cada um dos que fazem a igreja teve, tem e terá com o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai eterno, tá certo? Então, somado esse conteúdo, as nossas próprias experiências de vida, de fé, né, as nossas frustrações, as nossas preocupações, estão todas sendo contempladas dentro desse conjunto de publicação de revista, certo? Então, desde já nós agradecemos a vocês, né, participem, né, você que nos assiste, se não é o nosso membro da nossa igreja, mas é membro de outra igreja, procure uma igreja batista, procure uma igreja cristã, uma igreja séria, que trabalhe com vocês a questão do ensino da palavra, para que no momento que houver a necessidade, a aflição, a angústia, a tristeza, a depressão, você possa contar com materiais como este, com pessoas que estão envolvidas no ensino da palavra de Deus, né? Pessoas que estão dispostas a orar por você, a lhe orientar, dar uma palavra, dar uma ajuda, um apoio, tá certo? Então procure as nossas igrejas, que você possa se sentir ali à vontade, em casa, e é um convite esse que eu faço, para que vocês possam perceber o agir de Deus na história, a participação, a chegada, a promessa, a chegada e a saída, e depois a volta de Jesus Cristo, a ação do próprio Espírito Santo de Deus na sua vida, lhe orientando, lhe ensinando, intercedendo por você, até com gemidos inexprimíveis, né? Que dará a você a orientação espiritual para que você possa, juntamente com a igreja, com o povo de Deus, chegar na mansão celestial, na nossa Jerusalém eterna, tá certo? Então, estaremos estudando nesse trimestre esses temas que nós apresentamos para você, né? E que você fique na paz de Deus, na paz do Senhor, busque sempre a paz em Jesus Cristo. Fiquem todos com o Senhor Jesus. Um forte abraço desse que vos fala, o irmão Obed, né, Ferreira. E a irmã Ildete também estará conosco nesse processo todo. Fiquem todos na paz do Senhor. Tchau. Pronto, pessoal. Continuando, né, a apresentação do material que nós temos disponibilizado pela nossa editora, Editora Convicção, estaremos agora apresentando mais um exemplar, sempre lembrando de que cada revista dessa que nós estamos apresentando, ela abrange, ela alcança uma faixa etária, tá certo? E esses próximos exemplares que eu vou mostrar aqui para vocês já são materiais que vão ser trabalhados com os nossos pequeninos, né? Crianças lá a partir do jardim, a partir dos 0 anos, a partir lá do berçário, né? Até os 6 anos, já são as crianças pequenininhas, né? Então já apresentamos agora para vocês a revista Caminhando, né? Passos em que serão dados pelas nossas crianças, tá certo? Mais uma vez eu volto a dizer, o exemplar do professor, o exemplar do aluno. Nesses exemplares nós já começamos a perceber, não é, uma abordagem diferente, uma abordagem mais lúdica, em que as revistas, né, os nossos exemplares, eles já disponibilizam de figuras, de cores, né, que atraem realmente a atenção das nossas crianças, né, espaços para tarefas, né, as crianças já desenvolveram as suas habilidades escritas, as suas habilidades motoras. Estaremos abordando o tema como o mundo de Deus, ou seja, a criação de Deus, e Deus está perto, ou seja, o Deus que criou e o Deus que cria é o mesmo Deus que sustenta, não é? Temas como Deus nos dá moradia, Deus nos dá alimento, Deus nos dá uma família, roupa, né? Deus nos vê durante o dia e durante a noite, Deus que cuidou de Daniel, que cuidou de Jonas, não é? Então veja que são abordagens que mostram Deus vê, Deus está presente, Deus cria, né? Mostra aqui Deus na criação, Deus criou o dia e a noite, Deus criou o céu, fez o sol, Deus fez os animais, Deus fez o homem. A sua relação de Deus, ou a relação de Deus com o homem, está sendo abordada, né? Então veja que é um material lúdico, material apropriado, material que juntamente com os recursos materiais, né? Papel, lápis, caneta, cola, todo esse material deve ser, juntamente com essa literatura, com este material, né, ser instrumento de bênção e já de formação, né, o finzinho ali da formação, do caráter, da personalidade da criança, né, aqueles espaçozinhos pequenininhos, mas já com as suas opiniões, já com seus quereres, tá certo?
E isso será facilitado realmente com a revista do exemplar do professor. O professor aqui ele vai dispor de técnicas mais apropriadas, técnicas essas que juntamente com as capacitações que a igreja deve também estar oferecendo para os professores, né, de como ele desenvolver melhor, aproveitar melhor esse material e até para o próprio crescimento, não é, da nossa formação. Talvez poucos dos nossos professores que tenham, do departamento infantil, que tenham uma idade relativamente pequena, tenham tido acesso, né, a materiais como esse daqui na sua formação espiritual, na sua formação acadêmica, de sorte que a nossa editora Convicção, ela elaborou, como eu disse para vocês lá no começo, né, toda uma equipe que prepara essas revistas, leva em consideração ao nível de maturidade de cada indivíduo, né, aqui nesse caso, das nossas crianças. Então, o professor do departamento infantil, ele tem que ser perfeitamente consagrados a Deus, sensíveis, né, à voz de Deus e à necessidade do seu público-alvo, ou seja, das suas crianças. Então, esse material ele foi preparado justamente com esse propósito de dar, né, esse suporte, essa assistência aos professores. Aqui são crianças de 5 e 6 anos. Né? Na revista anterior vimos crianças de 7 e 8, ou seja, a cada 2 anos, né, para que nós possamos ter ali no grupo, na classe, uma homogeneidade de faixa etária e de automaticamente de graus de maturidade, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento intelectual, né? Já com as primeiras maturidades, primeiros sinais de maturidade, de questionamentos. Então, é muito importante que o professor da classe, e principalmente do departamento infantil, esteja atentos para que as suas crianças elas possam ter um material que seja apresentado ao nível do alcance do entendimento delas, para que realmente elas possam firmar os primeiros conceitos de Deus, os primeiros conceitos, né, da ação de Deus junto aos homens, né, diante dos homens. Deus é um Deus transcendente, Deus é um ser que vai além do nosso entendimento, mas ao mesmo tempo o nosso Deus é um Deus imanente, um Deus que se faz presente, é um Deus que busca o homem, e olhou para o céu, do céu e viu, e olhou para a terra e viu que o homem estava continuamente mal, né, e o Senhor vai e prepara, né, os profetas, prepara toda uma situação, né, prometendo a vinda do Messias, daquele enviado de Deus que salvaria o mundo, salvaria o homem do pecado, né, das tentações. E então, nessa revista, nesse exemplar da revista Caminhando, o seu filho dará os primeiros passinhos, né, no sentido de conhecer, de compreender o agir de Deus na história da humanidade e na própria vidazinha dele, né? Porque a palavra de Deus diz que das crianças é o reino de Deus, mas elas não permanecerão crianças o tempo todo, elas crescerão, não é? Elas crescerão, e quando elas crescerem, elas já precisam ter conhecimento de que há um Deus, de que há um pecado que separa o homem de Deus, e que elas precisam já irem tendo os primeiros passos, os primeiros conhecimentos de quem é Deus, do Deus Criador, tá certo? Então você que é professor desses pequenininhos, você precisa estar preparado. Ore pelas suas crianças, ore pelo seu preparo, o preparo do seu material, no que você vai ministrar. Durante os próximos 3 meses, vocês estarão trabalhando com as suas crianças. É um trabalho que facilita muito a vida do professor, que não precisa pensar o que é que vai ministrar, o que é que vai dizer para as suas crianças, porque o material já está pronto. Evidentemente, com a experiência que você tem diante de Deus, diante do mundo, da vida, né, você vai acrescentar a esse conteúdo esse material, tá certo? Então é importante que vocês caprichem, se esmerem nesse trabalho. Valeu! Bem, seguindo essa apresentação de material, nós agora queremos apresentar para vocês a revista Crescendo, né? Caminhando, crescendo, vivendo, aprendendo, né? Aqui essa revista para crianças de 3 e 4 anos, são os bem pequenininhos ali, não é? Os pequenininhos, os primeiros passos, alguns deles ainda estão tropeçando, alguns deles talvez ainda chegam na escola dominical, ainda chegam na igreja com a chupetinha, não é? Chupetinha na boca, mas já estão sendo a eles apresentados as coisas concernentes a Deus, ao reino espiritual, né? E se você não cuidar dos seus pequeninos, o mundo vai cuidar. Então é importante que você, sendo crentes, serve de Deus ou não, mas já saibam, né,
que se você não cuidar das suas crianças, o mundo vai cuidar. E essas crianças estão na fase de crescimento, como eu disse antes, estão pequenininhos agora, mas vão crescer, vão precisar de enfrentar o mundo, né? E essa literatura, essa revista aqui também, né, ela vai falar sobre a família, que a família é importante e que Deus me dá todas as coisas. Ou seja, ela já começa sabendo que os pais são importantes, o pai é que dá comida, mas na realidade Deus é que está por trás de tudo, suprindo as nossas necessidades. Né? Que nesse exemplar mostra aqui uma família se dirigindo a uma igreja, né? E que mostrando a responsabilidade dos pais de não mandar as crianças para a escola, para a igreja, mas de os pais acompanharem também ali as crianças até a igreja, né? Então serão abordados temas como Deus me dá todas as coisas, a família é importante. A família nesses dias tem sido realmente muito assoladas, muito destruídas, e nós temos vindo aí a violência em que o mundo se encontra, que as pessoas não têm tido um acesso a uma boa família, uma família bem estruturada. A família se encontra desestruturada por vários fatores, nós não vamos entrar em questão agora, mas Deus nos dá água, Deus nos dá roupa, Deus nos dá amigo, Deus nos dá igreja, Deus nos dá a família de Moisés, e aí vem alguns exemplos, a família de Moisés, de Isaac, que vai nos mostrar como é importante, né, a maneira como os pais conduzem a criação, a formação da sua família, tá certo? E a gente pode perceber aqui já, ó, atividades de coordenação motora, atividades de pintura, né? Pintura, à medida que são as histórias que são contadas, as crianças têm como fixação pinturas, colagens, né? Observação de formas, as expressões faciais nos personagens que são de desenhos que são apresentados, de sorte que há todo o preparo, toda uma estrutura montada nessas literaturas, para que a criança ela possa desenvolver a sua compreensão do mundo, a sua compreensão da vida, a compreensão de si próprio, né? Então, isso é muito importante, que o professor, que tem esses pequenininhos ali, né? O cuidado, o tatozinho com ele, né? Às vezes tá dodói, está apresentando algum incômodo, está apresentando algum desconforto, então é bom que o professor, a professora, eles percebam essas mudanças, mudança de humor, é muito importante. Crianças que são mais espontâneas, crianças que são mais retrospectivas, né? Mais introspectivas. Então é importante que o professor tenha essa habilidade, esse tato para saber lidar com cada um deles, né? E assim, juntamente com a igreja, possamos, nesses primeiros anos, na formação da personalidade da criança, que essa personalidade já seja firmada, já seja voltada para o entendimento, para a observação, né, de que já existe um Deus, que existe um Deus que está por trás de tudo aquilo ali, eles compreenderem que Deus é um Deus presente, Deus que está ali com eles, que eles possam realmente desenvolver o seu lado cognitivo, para que eles tenham um desenvolvimento inicial saudável, tá certo? Então, professor dessa faixa etária, 3 e 4 anos, precisam estar realmente sensíveis à vontade, ao plano de Deus. E esse é o papel da igreja, de formar pessoas, né, bem orientadas, pessoas bem formadas, pessoas bem instruídas, pessoas com a sua personalidade bem orientada, bem formada. Tá certo? Sabemos que outras ciências também cooperam nesse processo de formação da criança, na escola regular, na família, a comunidade, a sociedade, todos têm um papel importante na formação da personalidade, do caráter das nossas crianças, mas esse trabalho aqui é um trabalho que é papel da igreja em apresentar Deus, apresentar a criação, Jesus Cristo, já para as nossas crianças, tá certo? Então você que é professor, capricha, seja sensível às suas crianças, tá certo? Para que assim elas possam se desenvolver, se tornarem futuros adultos produtivos, futuros adultos éticos na nossa sociedade. Valeu, professor, capricha aí, carinho com essas coisinhas pequenininhas e fofinhas.